Ei pessoal, Alessandro Loyola aqui. Eu acho que você já deve estar cansado de ouvir falar sobre guerra cultural. Se você é uma pessoa minimamente antenada nesse mundo, então esse não é um nome exatamente estranho para você. Mas será que você sabe mesmo o que é guerra cultural? Você sabe mesmo o que de acho que é a guerra cultural brasileira? Na medicina, antes da gente se tornar capaz e autorizado a tratar pacientes, a gente tem que se capacitar para dar diagnósticos, porque sem um diagnóstico correto, é bastante provável que o tratamento que você vai instituir não funcione. Se você tentar tratar uma apendicite usando remédio para micose de unha, é quase certo que o seu paciente vai acabar falecendo. Então é essencial, para que você seja um bom médico, é essencial que você seja um bom diagnosticador. O problema é que se para tratar você precisa saber diagnosticar, para saber diagnosticar, você tem que ter um excelente conhecimento do corpo humano. Você tem que saber onde estão e como funcionam os ossos, os músculos, os tendões, os ligamentos, os órgãos, os aparelhos, os sistemas e por aí vai. Só depois dessa capacitação em anatomia e fisiologia é que você vai ter a capacidade, a faculdade de entender como que o corpo humano deveria funcionar normalmente e vai começar a perceber quando alguma peça está fora do lugar. Para a gente entender guerra cultural, as guerras culturais brasileiras, esse caminho é exatamente o mesmo. Você precisa primeiro armazenar um bom conhecimento teórico sobre o que é cultura, como que isso evoluiu e quais são as ideologias políticas, de que maneira essas duas coisas se juntam para poder formar esse conflito, esse embate. Eu vou tentar fazer tudo isso de um jeito bem condensado, para ficar bem simples para você. E se você conseguir entender isso, o seu conhecimento, o seu entendimento do assunto vai ser bem mais completo. Então vamos começar a explorar o tema a partir do assunto cultura. As crianças gritando na rua. O que é cultura? O termo cultura, a palavra, ele surgiu mais ou menos por volta do século XIII, quando designava o cultivo da terra ou a adoração a algum deus. Então, no início, a palavra cultura ela era essencialmente utilizada com a ideia de explorar o que está em repouso na terra, no mundo dos espíritos, e tirar dali alguma coisa que fosse útil para a gente. Foi a partir do Iluminismo, no século XVIII, que o termo cultura começou a ser empregado pelos filósofos como algo capaz de cultivar a mente. Na filosofia alemã, isso se chama Bildung. Eu não sei se minha pronúncia está certa, mas escreve Bildung. Construção. Né? A tradução mais próxima seria construção. Então, a partir do Iluminismo, a cultura passou a ser considerada algo mais amplo que só cultivar a terra ou só fazer uma adoração religiosa. A cultura passou a ser uma atividade do pensamento que diferencia os seres humanos dos outros animais e nos liberta da prisão dos instintos naturais com os quais a gente nasce. Mas a cultura, quando a gente tem esse tipo de entendimento que veio lá do iluminismo, você vê que cultura não é só erudição. A cultura não se resume apenas a um acúmulo do que você sabe. A cultura, ela exige um esforço em compreender, ligar, unir e fazer a ligação de todos os elos que reúnem as coisas à nossa volta. Sem fazer esse percurso completo, a sua mente ela não fica exposta à cultura. Você não se torna uma pessoa culta, sua mente não é cultivada, ela meramente vai ficar vegetando pelo mundo. Quando você se torna realmente culto, você se torna apto para afirmar seus valores, suas crenças, suas regras, as normas e os propósitos que você quer para a sua existência. Você se torna lúcido para poder enxergar isso com clareza. E essas ações todas, elas perderiam completamente o sentido se elas não viessem acompanhadas do cultivo da mente. Então a cultura é um circuito, né, onde a pessoa culta ela se torna capaz de julgar o conjunto de tudo que está à sua volta e ela termina com um saber, e nesse processo ela também termina sabendo como aumentar o seu saber.
Infelizmente, esse processo super virtuoso, no final do século XIX, ele sofreu um ataque de um negócio chamado ceticismo. O ceticismo já vinha se ensaiando aí há um bom tempo, lá desde David Hume, século XVII, mas ele vinha um pouco brando, graças ao papel da igreja que conseguia segurar ele um pouco. Mas quando chegou no final do século XIX, com toda aquela revolução industrial e as migrações que aconteceram para o campo, e tudo sendo questionado, o ceticismo achou um campo fértil e encontrou em Nietzsche o auge, o clímax, o grande profeta do ceticismo. Esse ceticismo, quando ele foi levado ao extremo, essa epidemia de ceticismo, ela começou a questionar e destruir conscientemente todos os valores culturais que a gente tinha. E o ceticismo fez dessa desconstrução um fim em si mesma. E o lance é que o ceticismo ele não oferecia uma nova cultura no lugar da antiga cultura. No lugar da antiga cultura, o que o ceticismo colocou foram dois atores. O ator cultura nenhuma, ou cultura do nada, que é o niilismo, e o segundo ator, que é a cultura de qualquer coisa, que é o relativismo moral, onde qualquer coisa agora poderia ser considerada uma amostra de cultura. O problema é que quando alguma coisa pode ser qualquer coisa, é a mesma coisa que nada. Então relativismo e niilismo estabeleceram esse dueto aí. O efeito dos dois, o efeito do niilismo e do relativismo, não foi, eles tinham a intenção de libertar as pessoas dos dogmas que aprisionavam a gente, daquelas convicções antiquadas que vinham lá do absolutismo moral, religioso e monárquico. Mas o problema é que a fórmula não deu muito certo. E o que o niilismo e o relativismo fizeram foi formar gerações de pessoas que perderam a capacidade de hierarquizar o que é bom e o que é belo. Quando você não sabe e tem preguiça de buscar o conhecimento, você acaba nivelando tudo por baixo. E foi exatamente isso que o niilismo e o relativismo fizeram. E essas multidões agora que eles produziram, já tem quase 100 anos que isso vem acontecendo, elas perderam a capacidade de separar o que é valoroso do que é não importante. Os niilistas e relativistas que a gente vê por aí, eles não têm mais a capacidade de diagnosticar o que é virtude, o que é grandeza de espírito. Eles não sabem nada disso. A ideologia que a gente identifica hoje como sendo de esquerda, ela se aproveitou desses campos devastados da cultura para implantar a própria cultura totalitária dela. E essa cultura da esquerda, ela tornava o Estado, não o indivíduo, o Estado, o maior propósito da existência humana. É lógico que eles davam como desculpa que o maior propósito era a existência do indivíduo. Mas isso era só um engodo, isso era papo para enganar trouxa, porque tudo que eles queriam era elevar o Estado ao nível de Deus. Sai Deus, entra o Estado. Como a cultura estava tudo devastado, os esquerdistas souberam perceber como ninguém que enquanto a gente sai por aí, pelo mundo, avançando, seduzido pela ciência e pelo progresso, a gente sai cheio de vontade de sobrepujar a natureza e controlar nosso destino. Enquanto a gente faz isso tudo, é na cultura que a gente sempre busca o refúgio para reencontrar os nossos valores. É na cultura onde a gente calibra a bússola das nossas necessidades. É na cultura que a gente relembra de onde a gente veio e para onde a gente realmente quer reconduzir essa incrível odisseia da existência humana. Vale lembrar o que escreveu o químico Primo Levi num livro chamado Os Naufragados e os Escapados, 40 anos depois de Auschwitz. Levi publicou esse livro em 1989 e nele tem uma frase que eu amo. Levi escreveu, abre aspas, quanto a mim, a cultura me foi útil. Por vias subterrâneas e imprevistas, talvez ela tenha me salvado. A cultura, como a fé, como o conhecimento, como a verdade, ela salva a boa cultura. E é por isso que a esquerda tem esse desejo de controlar a cultura e as duas irmãs mais novas dela, a educação e a comunicação. Porque quem domina cultura, educação e comunicação
se torna praticamente invencível. Já tem alguns anos atrás, os economistas norte-americanos, eles, para qualquer situação de aperto que tinha, eles falavam assim: é economia, estúpido, é economia. Porque eles achavam que a economia é que mandava tudo. Mas eles estavam errados. Quem comanda nossa civilização não é a economia, é a cultura. A economia é meramente um subproduto da cultura. E hoje em dia, a economia, ela é uma ferramenta, ela é um combustível, mas ela não é uma condutora, ainda que ela exista em simbiose com a cultura. Quem está no comando e quem sempre esteve é a cultura. Um único capítulo de novela, para você ter uma ideia, um único capítulo de novela é capaz de fazer 20 milhões de adolescentes pintarem o cabelo de azul. Uma única música que cola na sua cabeça, ela é capaz de movimentar milhões de reais vendendo produtos, shows, turnê para o artista e por aí vai. Mas se você colocar uma nota de 100 reais em cima da mesa ou colocar uma barra de ouro em cima da mesa, essas coisas não produzem nada. Elas não produzem nenhum efeito, nenhum movimento. Mas se você colocar essas coisas para poder produzir cultura, aí a situação começa a rodar e as coisas começam a acontecer. Para colocar uma data oficial mais recente, a gente pode dizer que nós brasileiros vivemos sob uma conduta explicitamente esquerdista desde a aprovação da Constituição Federal de 1988. A gente tem aí 32 anos de esquerdização dos gostos e dos valores culturais. De repente, graças a quem eu considero simplesmente o maior filósofo brasileiro vivo, graças aos esforços de Olavo de Carvalho, aqui no nosso país, e outros autores internacionais, mas nosso representante-chave é ele, graças aos esforços dessas pessoas, nós no Brasil acordamos daquele sono esplêndido e a gente decidiu que a gente queria mudar algumas coisas, mas as coisas não começaram a mudar do jeito que a gente queria. A gente quer uma outra cultura, mas a velha cultura esquerdista parece que ela não quer sair do lugar. Por que a gente, apesar de ter eleito um presidente, por que a gente não consegue fazer com que a cultura se movimente? A gente está conseguindo fazer alterações econômicas, de infraestrutura, até na lei, mas a cultura a gente não está conseguindo movimentar. Por que isso está acontecendo? Como que a gente pode retomar as rédeas do rumo da cultura? Para dar esse diagnóstico e determinar o tratamento da cultura, aí eu vou ter que levar você de volta lá em 1926, na Itália, e te apresentar, se você não conhece, mas eu vou te apresentar do meu jeito, te apresentar um cara chamado Antônio Gramsci. E ele vai ser o tema do próximo vídeo que eu vou fazer dedicado às guerras culturais brasileiras, só para isso não ficar muito longo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, galera!